OK、じゃあ皆さん始めましょう。ちょっとだけ話します。Então vamos começar, eu vou falar só um pouco. まず今日は人生の中で一番大事な3つの質問について話したいです。Ele quer falar sobre 3 pontos na vida que nós precisamos. 3 perguntas mais importantes na vida. 結局最初の質問がだから人生の中で一番3つの大事な質問が最初は私の生きてる目的は何ですか？私の生きる意味は何ですか？ Uma das perguntas seria: qual é o meu motivo de viver? O sentido da vida. それが結局私たちが人間がもし神様がいないなら生きる目的と意味はないんです。Se não houvesse a existência de Deus, nós não teríamos sentido, as coisas não surgiriam do nada. でもやっぱりこの地球が行き当たりばったりその偶然で発生されたんじゃなくて、この創造主がちゃんといます。O universo ele não surgiu do nada, ele tem um criador. 人間がこの体だけじゃなくて魂と霊もいます。O humano não é só esse corpo, ele tem alma e espírito. そして全部考えるとやっぱり偶然だけで人間が発生されたことが考えられない。A gente não consegue imaginar que o universo foi criado do nada olhando pela humanidade. そして創造主が本当にいるとしたら、私たちがこの創造主に聞いて何のために私を作ったのか。É a existência de Deus, né? Porque nós temos que perguntar a Deus, né? Por que o Senhor me fez? Então, às vezes, nós olhamos e perguntamos, olhamos para a existência de Deus, por que Ele nos criou? そして結局私たちの生きる目的と意味はこの創造主だけが教えてくださるんです。E só quem pode nos direcionar qual é o nosso objetivo de vida é o nosso Criador. そして2番目の質問がこの人生に生きてる間には一番幸せな生き方は何ですか？ O segundo ponto é, nessa vida, qual o modo de me encontrar felicidade nessa vida? そしていろんな人生哲学、いろんな考え方があります。Existem várias formas de vida, vários planos, seria? Filosofias de É, vida. filosofia de vida. しかし例えばホンダの車を買うときに Quando você compra um carro do Honda, それをホンダのオーナーズマニュアルに従って車を使います。 você vai manejar ele conforme o manual. 私たちの人生のマニュアルオーナーズマニュアルが聖書です。 E o nosso manual é a Bíblia. この天と地を作った神様がこの多くの預言者たちを通して聖書を与えました。 E o Senhor, na sua grandeza, através dos profetas, nos deixou um manual que seria a Bíblia. でこの聖書の中には一番幸せな生き方が教えられています。 E a Bíblia nos ensina como encontrar a felicidade nessa terra. でイエス様がこの一番幸せな生き方は愛することだと教えました。 E o Senhor vem nos ensinando que o amor é a principal. イエス様が全てを尽くして神を愛する、そして隣人を自分のように愛することは人生の一番幸せな生き方だと教えました。 O Senhor, Ele enviando Jesus, nos mostrou. Deus nos disse que Jesus nos ensinou que a maneira mais feliz de viver é amar a Deus de todo o coração e o próximo É o mal próximo. como assim mesmo, né? ええそしてそこはでも人間は心の中に悪い部分があります。 Mas a humanidade, ela tem uma maldade. そしてどうしてもいいことしようとしても時々悪いことしてしまいます。 Mesmo que ele queira fazer o bem, ele sempre vai por o caminho mal. でどんな人でも悪習慣があります。 Mesmo sendo qualquer pessoa, pode ir por esse caminho mal. Tem maus hábitos, né? É, maus hábitos, maus costumes, né? そしてイエス様がこう言いました。罪を犯す者は罪の奴隷だと。 E Jesus disse: aquele que pratica pecado é escravo do pecado. で聖書の罪はそういう犯罪だけじゃなくて心の中の問題です。 A Bíblia não fala só sobre
crimes, né? Mas sim pecados que acontecem dentro do seu coração. 例えばこの人を許さない心、 Por exemplo, eu não consigo perdoar. 妬むこと、 Netamo ter doido. tem inveja. Eu tenho Ciúmes. inveja, eu tenho ciúmes. 妬むこととか嫉妬、それは全部心の罪です。 Coisas que eu guardo no meu coração e que isso é classificado como pecado. そしてそういう悪習慣で私たちがやめたくてもやめられないんですね。 E mesmo que eu queira abandonar a vida de pecado, eu não consigo parar. しかしイエス様だけが私たちを本当に自由にします。 Mas só Jesus pode nos dar a liberdade desses pecados. イエス様がヨハネの8章にはもし私があなたを自由にするならあなたは本当に自由なのです。 A palavra diz, né? Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. そして自由になる方法は新しく生まれることです。 E o que eu posso fazer para ter uma nova vida? Eu preciso nascer de novo. 結局この古い自分が一回死なないといけないんです。 Esse velho homem precisa morrer. そしてこの古い自分が死んだらそして私たちが自由になります。 Quando esse velho homem morre, eu tenho uma nova vida e eu me torno livre. そして古い自分が死んで神様の聖霊が私の中に入ります。 Quando morre o velho homem, o Espírito Santo ele entra e me traz uma nova vida. この神様の聖霊の力によって私が悪習慣に打ち勝つことができます。 Com o poder do Espírito Santo, eu consigo vencer o pecado. しかしこの神の聖霊の力がなければ私が罪の奴隷です。 Se eu não tiver o poder do Espírito Santo, eu vou ser sempre um escravo do pecado. だから一番幸せな生き方はまず自分が死なないといけないんです。 Então, um dos principais pontos é que eu preciso morrer para o pecado. そして聖霊によって生かされて E através do Espírito Santo viver uma nova vida. そして自由になります。 E ser livre. で3番目の質問は Terceiro ponto. Pergunta, né? 私が死んだらどこに行くのか。 Para onde eu vou depois que eu morrer? だからある意味で私の人生の意味と目的は私の過去ですね。私がどこから来たこの地上で一番幸せな生き方は何であるか。それから死んでからどこに行くのか。 Depois de você viver essa plenitude de Deus na terra, essa vida, você começa a pensar o que vai ser depois da minha morte. もちろん私たちが死んだことがないから分かりません。 A gente nunca morreu, então não sabe explicar. しかし Mas イエス様がはっきり約束しました。 Jesus nos prometeu. 私たちがイエス様を信じたら心の罪が全部許されます。 Ele nos prometeu que se nós cremos de todo o coração, Ele perdoaria os nossos pecados. そして罪が許されると必ず神様のところに行けます。 Perdoando os nossos pecados, nós iríamos de encontro com Ele. そして聖書のあるピリピの一章にはこう書いてあります。 Lá em Filipe diz assim, ピリピンス em Filipenses, capítulo 1. 私の生きることはキリスト、死ぬことはまた益です。 Em Filipenses capítulo 1 diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. だから自分が罪に対して死んで新しく生まれたらもう後で死んだらどこに行くのかはっきり確信を持つことができます。 Então, se eu era um pecador, eu morri para os meus pecados e o Espírito Santo veio e fez morada em mim. Quando eu morrer nesse corpo, eu tenho certeza que eu irei para a glória. それが本当に素晴らしいですね。この Isso 死 é んだら incrível. もう必ずイエス様のところに行けるという É 確 uma 信を持ち certeza ま que す。 nós temos que nós iremos para a glória. だからこの3つの質問がまずじゃあちょっと復習します。 Então, eu vou repetir as 3 perguntas. まず私の生きる意味は何ですか。 Qual o sentido de viver? それが結局神様だけが答えられるんですね。 Isso só Deus vai se revelar a cada um de vocês. 私たちがこの自分が何か作るときに必ず目的があります。 Quando nós vamos planejar algo ou fazer algo, sempre existe um objetivo por trás disso. 例えばこのカメラを作るときに、写真を撮るためにカメラを持ってるんですね。 Quando nós vamos tirar uma foto, precisamos de um aparelho.
だから神様も私は作った時に目的があります。 Então, quando o Senhor nos criou, Ele tinha um objetivo. しかしまず神様と出会って聞かないといけないんですね。 Mas se a gente não se encontrar com Deus e perguntar diretamente para Ele qual é o nosso propósito de vida, nós não vamos saber. そして2番目の質問が一番幸せな生き方は何ですか？ Segundo ponto, como ser feliz nessa terra? それが愛の生き方。 É amando ao próximo. しかしまず modo de amar. まず自分が死なないといけない。 Eu preciso morrer para mim mesmo. そして聖霊によって新しく生まれて、 Preciso receber o Espírito Santo e viver novamente. それで罪から自由になります。 Ser libertado dos meus pecados e viver a vida de Cristo. そして3番目の質問が死んだらどこに行くのか。 E a terceira pergunta, depois que eu morrer, o que acontece? それもやっぱり神様だけが分かります。 E isso só o Senhor vai revelar a você. そしてそれがイエス様と出会ったら必ず罪が許されて天国に行けます。 Quando você se encontrar com Deus, se os pecados estiverem perdoados, você vai morar com Ele. ぜひ確信を持ってください。 Vocês têm que ter essa certeza. この死んでから遅すぎるですから。 Depois de morrer, já não tem mais jeito. 僕よく行きますけども生きるためにまず死の準備が必要です。 Sempre fala, seria? Que para poder viver corretamente eu tenho que estar preparado para morrer. Isso. Para você viver bem assim, você tem que também estar preparado para a morte. この最後に一つのある人のことを話したいです。 Quero falar sobre uma pessoa. この科学の一番大きな実験が大きななんていうプロジェクトがこの人ゲノムプロジェクトだった。 Seria um cientista? O projeto maior da ciência foi o, como fala em português, genoma que fala em português, genoma, né? É o projeto Genoma que foi para analisar todo o DNA do corpo, né? でこの人ゲノムプロジェクトの今までの歴史の中で一番大きな科学のプロジェクトだったんです Esse ね。 foi o maior projeto da ciência para descobrir o corpo humano. 何千の科学者たちが参加しました。 Vários cientistas se reuniram. Milhares, né? Milhares. そして7つの国の科学者たちが一緒に De 勉強し 7た。 países se reuniram. そして何年間もかかりました。 Demorou 長い vários 間 anos. でその全体的なディレクターの人がフランシス・コリンズという人でした。 Francis Collin. É o nome do diretor de tudo Ah, isso. o diretor, ele chama Francis Collin. 彼がすごくイエス・キリストを愛しています。 Ele amava Jesus. Ele ainda está vivo, né? sim. Mas その人がもう世界のトップの科学者の一人ですね。 Ele era o número 1 desse meio do cientista ali. で彼がまず科学者になる前にまず医者になりました。 Antes dele virar cientista, ele era um médico. そして彼がその時は無神論者だった。神様信じなかった。 Ele era incrédulo, ele não acreditava em Deus no começo. しかし彼がいろんな人たちといろんな病気の人たちと関わって、 Mas ele teve contato com várias pessoas enfermas, doentes. そしてたくさんの人たちがこの死ぬとこにも彼がいましたね。このちょうど死んだ時 Ele に。 conseguiu presenciar a morte de várias pessoas quando estavam prestes a morrer. そしてその死んでる人たちがキリストを信じたか信じてないか全然違う死に方だった。 E a aparência da pessoa que está morrendo, quando ela está em Cristo e quando ela não está em Cristo, aparentemente era muito diferente. で彼がすごくそれがびっくりして E ele se assustou 何かこ com こ isso. に何かあると思いました。 Existe uma existência por trás disso. Ele ficou surpreso. それで彼がもう研究したら調べていたら結局神様が本当にいて、Então イエス様を信じてクリスチャンになりました。 Então ele passou a pesquisar sobre o que era isso que acontecia e ele começou a entender que realmente existia algo por trás e ele descobriu Cristo e ele entregou a vida dele para Jesus. で彼も多分十数年前にある本出しました。 Há muitos anos atrás, ele, não tanto, uns 10 anos atrás. uns 10 anos atrás, ele escreveu um livro. それがこの英語では The Language of God Em inglês é esse nome. a linguagem de Deus. A linguagem A de Deus. linguagem de Deus. そしてその The Language of God 彼がこの神の言葉というね、神の言語。その神の言語というと、結局 DNA と彼が言いましたですね。 Ele escreveu um livro que seria a linguagem de Deus, o DNA, né?
そうだからこの人間とか植物ね動物すべての電子が結局創造主がいなければもうありえないと言いましたんですね。Ele escreveu um livro e no livro ele fala que o DNA dos animais, o DNA dos humanos, e com tudo isso, se não houvesse um Criador, seria impossível de tudo, de nós estarmos aqui e de tudo que está aqui existir. でこのフランシス・コリンズがでもイエス様と出会った理由はこのイエス様を信じている人たちが必ず天国に行くという確信を持っているのでだから彼がイエス様と出会いました。 O que trouxe ele para Cristo foi saber que a certeza de antes de morrer existia uma vida, que ele realmente iria encontrar com Cristo. でもぜひイエス様と出会ってその3つの質問の答えをしっかり持ててください。 Então eu espero que vocês sim, tenham um encontro verdadeiro com Deus e possam descobrir em Deus qual é o objetivo de vida e dessas 3 perguntas vocês possam se encontrar com Deus. Amém. Amém. Obrigado.